Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, a minha esposa, meus filhos, Senhor, o nosso agir, tudo que fomos fazer hoje. Consagramos a ti, ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz estejam no coração de cada um de nós. Que a palavra de Deus, diante da tradição, diante da Igreja de Cristo, traga para nós um discernimento do agir de Jesus. Então, que hoje, dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, nós estamos no índice analítico falando sobre ação e agir. E diante da ação e agir, nós falamos de várias ações, né? A ação de Deus, tudo que nós falamos. Agora nós chegamos a Jesus em ação. E é o parágrafo 576. E eu coloquei citando também o 577, né? Porque tem um, está coligado ao outro. Diante dos fariseus, Jesus e Israel, e Jesus e a lei. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra a instituição essenciais do povo eleito, do povo de Israel. Então eles achavam que Jesus estava agindo contra. A submissão à lei, na integralidade de seus preceitos escritos, e para os fariseus, na interpretação da tradição oral. Então, o que essa frase vem dizer para nós aqui, então, sobre a submissão à lei? O próprio Jesus disse que ele estava diante, ele foi apresentado ao templo, porque ele estava diante da submissão à lei, dos desígnios, mas o nosso Senhor, ele nos apresenta as correções diante da lei, diante dos preceitos, as correções. Por que a correção? O próprio Deus, querido irmão, o Verbo se faz carne. Ele sai do seu descanso. Então, o sábado, onde que Deus deu ali para aquele povo que estava escravizado, para ter um dia com o Senhor, não que Deus precisava descansar, mas ele, diante desta ação, um dia estar com Deus, um momento, aliança com Deus. E nesta aliança com Deus, o próprio Deus, vendo a necessidade do seu povo para herdar o reino de Deus, para entrarmos no céu, o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. E, através do sim de Maria, nós temos essa graça. Então, a partir deste momento, o nosso Senhor, ele vai crescendo em espírito e sabedoria, crescendo em estatura e sabedoria, né? E esse crescer em estatura e sabedoria é o mover de Deus diante da humanidade, diante do coração de cada um de nós. Então, para que a gente cresça junto com Jesus, para que a gente entenda a perfeição da lei, então ele veio trazer a plenitude. De que forma? Aonde que, através do pronunciar a sua palavra, do seu agir, ele mostra para nós como devemos agir. E esses homens, o povo de Israel, não acreditando que ele era o Filho de Deus, eles endureceram o coração e não aceitaram esta correção, essa plenitude. Desde o início do mistério, no parágrafo 574, que antecede o 576. Desde o início do mistério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, mancomunaram-se para matá-lo, por causa de certos atos por ele praticado. Então a ação do nosso Senhor Jesus, eles não aceitaram.
eles ficaram incomodados porque eles estavam diante ali da manifestação divina, diante das leis, interpretado por eles, né, junto com Moisés, mas deixando Moisés a sua geração, e aquela geração foi passando de um a um, e aonde que, através da tradição, que é a que a igreja nos apresenta, foi nos dado essa tradição, chegou até aqui esse momento, onde que eles interpretavam da forma deles, e eles achavam que estava tudo corretíssimo, porque eles tinham vivenciado isso. A partir deste momento, nosso Senhor Jesus, Ele nos apresenta a nova aliança, a ressurreição, o que eles tiravam como que não existisse a ressurreição, nosso Senhor apresenta. Hoje, na primeira leitura do Evangelho, da missa, hoje, do Evangelho, junto com o Evangelho do dia, nos apresenta justamente isso, Paulo citando isso. Paulo dizendo tudo isso, apresentando, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, queridos irmãos, alguns deles, acho que os saduceus, não acreditavam na ressurreição. E isso era um mover do coração deles. Mas Jesus não, ele veio mostrar a verdade, veio trazer a plenitude à lei. E ele fala que ele não veio para tirar uma vírgula. Mas o que é a plenitude? É o nosso agir diante da lei. É o nosso agir diante da aliança com Deus. E por isso, querido irmão, que ele coloca ali a igreja. Para que diante da igreja, a tradição, a correção, aqueles que presenciaram o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, junto com Jesus. Por isso que nós chamamos Igreja Católica Apostólica Romana. Ali finalizou o andamento da igreja junto com o agir de Jesus. E esse agir de Jesus foi trazido de tradição para tradição, como está lá em 1 Coríntios, onde que nós vemos hoje, 1 Coríntios 15, vai nos dizer isso, do versículo 1 ao 11, se não me engano, hoje é a primeira leitura. Vai dizer justamente isso, cita lá a igreja de Cristo, a igreja, Paulo cita, e esse mover junto com a igreja, com os ensinamentos proclamados. Paulo ainda deixa bem ciente, o que eu ouvi, eu transmiti. Ele não deixou aqui, o que a Bíblia escreveu, eu transmiti. É o que eu ouvi, então prestamos bem atenção. A igreja de Cristo, ela foi fundada na tradição e ela foi proclamada, a palavra, pelos apóstolos, de boca a boca, de ouvido a ouvido, de discernimento a discernimento, olhando para Jesus e trazendo até a nós, até agora. Por isso, querido irmão, que nós lemos junto com a igreja a palavra de Deus, porque os apóstolos de Cristo permanecem na igreja de Cristo. Eles não montaram a igreja deles e saíram pregando o que eles achavam. Eles estão unidos a essa tradição, ao catecismo. Por isso que nós lemos o catecismo, estudamos ele. Porque aqui está todo o mover da igreja, o mover correto. Então, irmãos, era assim, era escrito o mover correto de Cristo. Então, por isso que quando nós falamos, nós não lemos o livro Bíblia por nós, o nosso consentimento como ali é a palavra somente de Cristo, não é que nós estamos desfazendo da Bíblia, nós católicos. É porque nós lemos com a tradição. Por quê? Tem um mover de muitas palavras hoje sendo distorcidas. A maldade, né? O querer do coração humano para que seja a palavra seja trazido para a sua vida, para o seu mover. Então as interpretações também, tudo, meu irmão, é um mover grande. Então por isso nós temos que ter o discernimento no Espírito, onde o Espírito Santo nos direciona. E olha só, por que eles queriam matar Jesus? Por causa de certos atos por ele praticado, eles expulsavam os demônios, eles falavam que Jesus era o pai dos demônios. O perdão dos pecados só Deus poderia perdoar, eles falaram para Jesus. A cura em dia de sábado, não podia fazer nada no dia de sábado, até hoje ainda, o povo judeu, eles não apagam nem a lâmpada, né, que antes era lamparina, para que não possa fazer nada nesse dia. E Jesus não, ele veio trazer a plenitude, ele veio nos ensinar, igual nós ouvimos hoje também, o discernimento, irmãos. Quando nós, católicos apostólicos romanos, a nova aliança, a ressurreição, fazer isso em memória de mim, todos os domingos nós estamos ali, é o dia do Senhor, a nova aliança, o dia que Jesus ressuscitou, ali ele rompe com o grilhão da morte e o pecado, e nós vivemos isso na Santa Missa, o sacrifício eucarístico, nós ali levamos o Senhor em sacrifício perfeito para nós católicos,
em oblação aos pecados, na redenção do pecado, toda a Santa Missa. Nós estamos ali levando o nosso único intermediador, o sacrifício perfeito, que é o corpo e o sangue de Jesus, pelos nossos pecados. Isso é Santa Missa ao domingo. Então, a minha reflexão, dia do Senhor, como disse hoje, nos ensinamentos hoje na nossa Santa Igreja, junto com o Exército São Miguel, os irmãos fazendo um exame de consciência para a confissão, falou sobre isso, o dia do domingo, o dia de nós não trabalharmos, aqueles, lógico, que são forçados, né? E eles deixaram muito bem claro isso ali na explicação da igreja, que nós temos que tirar esse dia para o Senhor. Aquele que não tem necessidade do trabalho forçado, se fazer por livre e espontânea vontade e o querer, presta atenção, esse dia é o dia do Senhor. Então tire esse dia de descanso, um dia de oração, um dia de reflexão, um dia de estar unido a Cristo. A Igreja de Cristo, a pessoas, a tua família, que o Espírito Santo derrame essa graça no nosso coração. Nós temos que quebrar muitas barreiras de ensinamentos errados, né? E essas barreiras é só com Jesus que nós vencemos. E é isso, irmão, que esses homens não entendiam. Igual essa palavra está dizendo através da minha boca agora, esse ensinamento, talvez você pode questionar. E isso que eles faziam, eles questionam, não, isso não está certo. Quem é Jesus para estar falando? Quem é esse cara? O filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro. E eles não conseguiam acolher a verdade. Sabe, irmãos? E justamente isso, a interpretação original dos preceitos de pureza, da lei, familiaridade com os publicanos e com os pecadores públicos. Jesus, ele tinha essa intimidade, ele se aproximava, ele curava, ele libertava, eles não podiam tocar nem relar num homem que estivesse impuro, com lepras, que nem a hemorroísa, todas as pessoas que viviam com o pecado, com algo que ficasse visível do pecado, eles não se aproximavam, senão eles eram contaminados. E o nosso Senhor, ele veio trazer esse direcionamento. A familiaridade nos convida a ser filhos de Deus, a fazer parte da família de Deus. E até dizem, né, as pessoas interpretam errado essa palavra. Quando diz assim, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aí Jesus fala, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. O nosso Deus não vai distorcer igual ele distorce sobre a imagem, né? Como as pessoas falam. Ele não está ali desonrando o quarto mandamento, né? O quarto mandamento, honrar pai e mãe. Ele está dizendo que ele está dando uma plenitude. Aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Então, querido irmão, a mãe do Senhor é a mãe do Senhor. A missão de Maria é ser mãe de Deus. Foi o que o anjo anunciou, foi o que o próprio Deus proclamou. E para que a humanidade fosse salva, o próprio Deus coloca a mãe do meu Senhor, coloca um pai do meu Senhor, pai adotivo, mais um pai, para que toda a família cresça em estatura e sabedoria junto com Jesus. Para que nós cresçamos junto com a igreja, para que nós cresçamos junto na unidade do amor, da perfeição, dos cuidados. Quando você olha para José, quando você olha para Maria, quando você vê a plenitude do amor de Deus, você vai entender o que Jesus está dizendo aqui. Então, tudo isso, irmãos, que nós acabamos de dizer, nós vamos chegar a um contexto final agora. Vamos pegar nossa palavra lá em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Quero parar um pouquinho aqui. Vamos supor, falou assim, que nós tiramos o mandamento de Deus sobre o dia do Senhor. Não foi tirado o mandamento do dia do Senhor. Foi a plenitude, a nova aliança. O domingo, o dia da ressurreição. O dia que o Senhor colocou, fazer isso em minha memória. E ali eles se reuniam, está na palavra, em Atos dos Apóstolos. A igreja de Cristo se reunia no primeiro dia de semana, no dia da ressurreição. Só um complemento.
Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. O que é para Deus a grandeza do reino de Deus? É quando você ensinar o mover de Jesus, a ação de Jesus. Queridos irmãos, então a plenitude da lei, esse mover Jesus e o povo de Israel, traz para nós os ensinamentos. Qual ensinamento? Hoje o catecismo nos orienta. Para que eu e você estejamos unidos à ação de Cristo. A ação, Jesus em ação. Que esta ação seja trazida para a nossa vida. Que esta ação seja um caminho da luz do Senhor. Junto com a igreja, junto com os apóstolos, junto com o mover da tradição, junto com os ensinamentos que nós precisamos ter para que a nossa vida seja uma vida de um caminho de luz, onde que nós vamos estar unidos ao nosso Senhor Jesus. Tudo que nós vivemos dentro da Igreja Católica, queridos irmãos, nos reflete a Jesus. Tudo, tudo, tudo. A vela, Jesus, a luz, se consome por nós. Tudo que tocamos, tudo que Jesus tocou para nós, ele é consagrado a Deus, é tudo de Deus. Então, queridos irmãos, não tenha dúvida de professar a tua fé, não tenha dúvida de seguir os ensinamentos do teu Senhor, aonde que a nova aliança, o Novo Testamento, aonde que vem trazer para nós a palavra de Deus, o Evangelho, ali a palavra, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas. E aí, irmãos, nós vemos todo o mover de Deus através da palavra de Deus. Caminhe sim com o Senhor, diante do catecismo da Igreja Católica, diante da doutrina católica apostólica romana, onde que está unida a Cristo. Ele é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo místico, como nós ouvimos na própria palavra. Coloca a mão no teu coração. E como diz a palavra hoje, que a ação de Jesus venha penetrar no nosso coração. Querido irmão, querida irmã, que esta ação do Senhor venha trazer a paz para o teu coração. Todo ensinamento de Deus, quando ele te incomoda, logo depois você vai entender que é uma correção e logo depois a paz entra no teu coração. E você sente feliz, sente alegria. Mas quando o ensinamento é atacador, é acusador, é humilhador, é querendo tirar soberba, orgulho, tome cuidado. É o que o Senhor me coloca muito. Tome cuidado. É como Jesus mostra aquele homem que chegou lá e se ajoelhou no templo, do lado de outra pessoa. Ele falou, eu não sou como esse aí não. Eu devolvo dízimo, eu faço todos os preceitos, eu sou o cara. E aquele coitadinho que está do lado se humilhou. Falou, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Senhor, cura-me, Senhor. Senhor, eu quero confessar os meus pecados, eu não sou digno, eu pequei, eu errei, mas eu quero recomeçar, meu Deus. Querido irmão, esse é o coração que Jesus falou que ele deseja entrar. É o coração que se humilha e que se coloca com tudo que você tem. Você ouviu aquela música do Tiago Brado que fala, né? Te dou o meu tudo que é o meu nada? Faça isso para Deus. E esse teu tudo que é o teu nada, na mão de Deus, vai ficar grande com Ele. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, uns 10 a 15 minutos, nosso Evangelho do dia. E vai estar muito bom também. Vai estar uma bênção de Deus. Vai nos dar caminhos para nós termos o discernimento diante do mundo. Que Deus abençoe. Um grande abraço.